Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar de perseverança. Para quem não me conhece, o meu nome é Joseilde. Fique no canal. Não desista da oração final, fique até o fim para que você receba a bênção do Senhor, para que você receba a oração, para que sua vida tenha proteção de Deus, tenha a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, abre os seus olhos espirituais. Todos os dias o nosso Pai, grandioso Deus, todo-poderoso, Ele fala conosco. Ele nos abre os olhos para que não desista, para que você não desista no caminho, na metade do caminho, no meio do caminho. Quantas pessoas já desistiram de suas bênçãos e depois viram outras pessoas prosperando porque elas desdenharam da bênção, não acreditaram nas promessas de Deus. Perseverança é não desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucessos instantâneos. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória, ele é longo, é difícil, mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente e temos esta promessa: quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparado. Tem algumas pessoas que desistiram e com certeza se arrependeram. Outras perseveraram, foram perseverantes e tiveram a vitória. Então, tem alguns exemplos na Bíblia que você deve meditar sobre a sua vida. O que você está fazendo, se você está com vontade de desistir. A palavra de Deus hoje fala, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, para que você seja perseverante e continue, porque Jesus é contigo e temos a promessa: quem perseverar receberá a recompensa que Deus tem preparado. Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele simplesmente não acreditava naquela bênção, naquele direito que ele tinha, e que ele ia ter a recompensa da fidelidade, da perseverança. E por causa de um momento que estava com muita fome, ele acabou vendendo o direito dele para o irmão, e depois muitas pessoas falam que ele roubou a bênção do irmão. Jacó não roubou, ele comprou, foi um pacto entre os dois, foi uma compra e uma venda, teve um juramento. Então tem pessoas que elas desdenham das coisas, das promessas de Deus para a vida delas. Deus dá, lembrando a você, meu irmão, minha irmã, Deus dá um desejo no coração dos seus filhos. Ele dá os dons, ele coloca os desejos nos corações dos seus filhos e filhas,
não o nosso desejo da nossa própria carne. Eu quero fazer tudo o que eu quero, então tudo posso naquele que me fortalece. É para ter força, é para ter forças para superar as dificuldades. Não é que a pessoa vai fazer tudo o que vem pela frente e dizer que é porque pode, porque tudo posso em Deus que me fortalece. Temos que separar bem as coisas. Aquele homem, ele desistiu da bênção dele porque ele não valorizava. Aquilo que não se valoriza é aquilo que se desdenha, aquilo que se deixa de lado. Aí a pessoa acaba perdendo a bênção porque não valorizou aquilo que Deus entregou em suas mãos. Mas hoje eu venho falar dos perseverantes, não dos que desistem, daqueles que perseveraram. Jacó recebeu a bênção do primogênito e ele foi muito próspero, muito abençoado por Deus, porque ele sabia do valor que tinha a bênção de Deus na vida dele. Quando a pessoa valoriza a bênção, ao invés do que os olhos veem, porque às vezes a pessoa vai pelo que está vendo. Eu só creio se eu vejo. Então é difícil perseverar. Na maioria das vezes, os nossos olhos, eles enganam. A pessoa que ela tem visão espiritual, ela não vai pelo que vê, e sim pelo que está escrito na palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus não volta atrás. Então, quando ele libera uma palavra na sua vida, como a palavra de hoje, perseverança, a perseverança tem a promessa de quem perseverar receberá a recompensa que Deus tem preparado. Então, quando você não desiste de um sonho que Deus colocou no teu coração, você tem convicção que aquilo é verdadeiro e que não importa o tempo que passe, mas que aquilo vai se realizar na sua vida. E você agradece a Deus por esse sonho, por esse desejo, por essa vontade, e você vê se realizar. Josué é outro exemplo. Ele entrou na terra prometida porque ele creu, ele não desistiu. Enquanto tantos homens estavam lá com medo, estavam desapontados porque tinha gigantes na terra prometida, porque na verdade todo mundo passa por luta. Todo mundo, todas as pessoas, elas passam por problemas às vezes difíceis para chegar até a bênção, para receber a sua bênção. Então ali naquela terra prometida tinha gigantes e os homens de Deus tiveram que lutar, mas eles sabiam que eles iam ganhar, porque eles tinham fé que Deus estava com eles. Josué sabia que Deus era com ele, então ele não desistiu da terra prometida. Não desista, meu irmão, minha irmã, porque a bênção da perseverança, ela é certeira. Não é uma coisa que será que vai acontecer. É uma coisa que vai acontecer, que já aconteceu no mundo espiritual, porque é uma promessa. Quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparado. E a recompensa que Deus tem preparado não é coisa pequena, porque Deus, ele é grandioso demais e ele quer ver seus filhos prosperando. Mas todo aquele que prosperou, todo aquele que buscou a Deus, não desistiu e não ficou duvidando de que Deus iria abençoar a vida dele, ele conseguiu ir para lugares altos, lugares que foram... até hoje você vê, eu e você ouvimos falar sobre essas pessoas. Davi foi um deles. Davi não desistiu. Foram muitas lutas na vida daquele homem. Ele lutou demais até ele chegar no trono. Se fosse outra pessoa, ele lutou com
com o leão, ele lutou com o urso, ele lutou com o gigante, ele venceu um gigante e ainda lutou e se escondeu. Na verdade, ele se escondeu de um rei que queria matá-lo, de um rei que desobedeceu a Deus, e por causa da desobediência ele perdeu o reinado para Davi, porque Davi foi ungido rei por causa da desobediência de Saul a Deus. Então, a obediência, ela vale mais que o ouro e que a prata. Porque uma pessoa que é obediente a Deus, que tem o temor do Senhor, ela tem o princípio da sabedoria. E é quando nós recebemos aquilo que nem imaginamos, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que vem da parte de Deus para os filhos de Deus, aqueles que o buscam com amor, os seus verdadeiros adoradores. Adore a Deus mais de que faça sacrifício para Deus. Deus se agrada mais da obediência do que o sacrifício. Não adianta uma pessoa ficar fazendo sacrifícios e não agradar a Deus, fazer coisas que desagradem a Deus. Às vezes as pessoas ficam só querendo fazer propósitos. Não é errado, é certo fazer jejum, fazer oração, propósitos, mas pense bem, a obediência. Se Esaú tivesse obedecido a Deus, tivesse valorizado a bênção de Deus de primogênito, ele não perderia aquela bênção do pai. Ele não perderia a bênção de Isaac na vida dele. Então, temos que olhar para a nossa vida agradecendo porque eu tenho a minha bênção, porque eu espero em Deus. Você fala assim, eu espero, eu não vou desistir da minha bênção. A bênção que tem para mim, ela não serve para outra pessoa. Cada um de nós temos um propósito a cumprir aqui nesta terra. Então não adianta eu ficar olhando para o propósito do meu irmão. A armadura de Saul não serviu em Davi. Nada do outro nos serve. O que serve é a nossa obediência a Deus e a nossa perseverança, sabendo que no final nós somos agraciados com a bênção grandiosa do nosso grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para os teus filhos e filhas, Pai. Não deixa que eles desistam. Eu profetizo na vida dos teus filhos e filhas a bênção da perseverança, Pai. Não deixa que teus filhos desistam, que não olhe para o lado esquerdo, nem para o lado direito, e sim para vós, Pai, já agradecendo, sabendo eles, Pai, que vai receber a recompensa da perseverança, que é a promessa. Quem perseverar receberá a recompensa que Deus tem preparado. Essa é a bênção da perseverança. Nós vamos perseverar, nós cremos num Deus que é provedor, que não vai deixar nada faltar na vida dos seus filhos e filhas, e que o Senhor não larga a mão dos seus filhos e filhas na metade do caminho, vai segurar até o final e vai honrar a vida daqueles que perseveram, daqueles que são obedientes, porque diz a tua palavra que as bênçãos da obediência chegarão àqueles que amam e temem ao Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males e perigos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre.
Amém. Glórias a Deus.